Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no sagrado dia do Shabat. Então, Shabat Shalom. Hoje, 15 de outubro de 2022, 20 de Tishrei, 5783. Estamos no sexto dia de Sukkot, a festividade das tendas. E nós estamos aí no sagrado dia do Shabat para aprendermos as ricas lições que nós temos para o dia de hoje. Vamos ver aí, o nosso visitante ilustre. Vamos ver sobre os 13 atributos das misericórdias de Hashem. E vamos ver aí sobre a questão, Deus encontrou, a fé, do povo judeu no deserto, O que significa ele ter encontrado, o povo judeu no deserto, ok? Estamos aí no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia da semana, e nós estamos dentro de Sukkot. Então nós temos aí as nossas leituras de Sukkot, bem como também nós vamos aí, e hoje é o sexto dia, ao pôr do sol de hoje, nós estaremos entrando no sétimo dia de Sukkot. Amanhã, primeiro dia da semana, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no oitavo dia, o Shemini Atzeret. Então, nós temos aí até o pôr do sol de segunda-feira, o Shemini Atzeret, e nós vamos somar a isto o Simchat Torah, a alegria da Torá. Então, na segunda-feira, nós teremos aí, ao pôr do sol, que encerra o Shemini Atzeret, nós vamos entrar em Simchat Torah, a alegria da Torá. E aí é exatamente onde nós vamos ter o encerramento oficial, por assim dizer, do ciclo dos estudos de Torá 5.782. E aí nós estaremos oficialmente, também por assim dizer, adentrando no novo ciclo dos estudos da Torá, que é o ciclo 5.783. Então, por isso, na segunda-feira para terça-feira, dia 17 para o dia 18, nós temos aí exatamente a questão de o acendimento das luzes na segunda-feira à tarde, às 17 horas e 46 minutos, e na terça-feira nós teremos aí a Havdalah às 18 horas e 47 minutos, ok? Então, de segunda para terça-feira é um dia semelhante ao Shabat, Então, nós fazemos as nossas preces, baseados no sexto dia à noite, Tem o Kiddush, e tem a Havdalah na terça-feira, ok? Então, dessa forma se encerra completamente, por assim dizer, a Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Então, as grandes festividades do início do ano, elas vão se encerrar, então, na terça-feira, às 18 horas e 47 minutos, ok? Nesse sentido aí, a partir de domingo, amanhã, o primeiro dia da semana, já podemos aí já abrir, o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Gênesis, Bereshit, já para estar aí, nos estudos, que a partir de quarta-feira, na quarta-feira já estaremos aí trazendo então as primeiras reflexões de Bereshit, Gênesis, o primeiro livro dos 5 livros da Torá. Então, a partir da quarta-feira, dia 19 de outubro, que corresponde ao dia 24 de Tishrei, nós estaremos aí então trazendo as primeiras reflexões sobre o novo ciclo dos estudos da Torá em Bereshit, Gênesis, no princípio, ok? Então são essas as nossas atividades aqui até terça-feira ao pôr do sol,
ok? Hoje nós estamos no 6º dia de Sukkot, então vamos ver quem é o nosso visitante ilustre, né? O Shipzin, né? Os 7 visitantes ilustres, ou os 7 pastores do mundo inteiro, que nós temos aí no dia de hoje, né? Então hoje, 6º dia, quem vem à frente, né, desta fila, vem à frente o justo Yosef, José, seguido por Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Arão e David, né? Então hoje estes visitantes ilustres têm a sua cabeça em seu primeiro lugar, Yosef, né? Então, correspondente a Yosef, nós temos aí o Salmo 105, versos 17 e 18, que nos diz: José como escravo foi vendido, afligiram-no com correntes nos pés e grilhões em sua alma. Ele conservou no exílio a mesma fidelidade que tinha quando vivia na casa de seu pai. Assim também os israelitas, seus filhos, permanecem fiéis a Deus e se protegem no refúgio da sua fé. Por isso, daqui a pouco nós vamos ver aí o que os nossos sábios trazem com respeito, onde nós temos lá no capítulo 32, verso 10 de Devarim, que nos fala que o Eterno os encontrou, quer dizer, o povo judeu, em uma terra deserta, né? Por que Deus ele vem e elogia o povo judeu que os encontrou fiéis, né? Ali no deserto, ok? Com referência aos nossos 7 pastores do mundo inteiro, já que nós estamos hoje, né, no 6º dia, amanhã é o 7º dia de Sukkot, então amanhã nós teremos, né, o rei David, que vai encabeçar esta fileira, e estaremos então na conclusão dos Ushipzin, né, os convidados ilustres, que também são chamados de os pastores do mundo inteiro. Então, os nossos mestres trazem para nós que os patriarcas, eles peregrinaram de um exílio a outro e só descansaram depois de trabalhar árdua e penosamente. Então nós temos, por exemplo, Abraham, que abandonou Ur dos Caldeus para ir a Harã, a terra de Canaã. De lá voltou a Harã, regressou à terra de Canaã e depois se dirigiu ao Egito. Temos Isaac, que residiu no meio dos filisteus. Jacob fugiu para Harã e depois desceu para o Egito junto de seus filhos. Yosef foi vendido como escravo numa terra estrangeira, onde foi aprisionado e humilhado. Moshe se viu obrigado a fugir para Midian. Ele e o irmão Arão conduziram o povo pelo deserto durante 40 anos e, no entanto, nenhum dos dois pôde entrar na terra prometida. E, finalmente, temos David, que fugiu para Gat e Moab e não teve sossego nos seus dias, pois foi chamado de um homem de guerras, né? Ou seja, teve e enfrentou muitas guerras. Então, os nossos mestres falam, né? O Rei do Universo concede vida e bondade a todos os habitantes do mundo. E isso é inquestionável. Mas aí vem uma pergunta que os sábios levantam dizendo: por que ele não provê descanso e bondade aos que o amam? Por que ele fez com que peregrinassem, levando-os de um lugar a outro sem descanso? É interessante observarmos, né, a questão do questionamento. Os nossos sábios de Israel, eles falam que quando a criança ela chega da escola, a mamãe judia ela pergunta ao seu filho, qual foi o questionamento que você fez no dia de hoje ao seu professor? Nesse sentido, nos mostra o seguinte: o questionar
não é um desafio, né? O questionar é uma forma de questionar o mestre, o professor, para aprender, para poder obter respostas, né? E nesse sentido, ele vai aprender. Não é um desafio, não é querer, de uma certa forma, humilhar o professor, o mestre. Porque todo e qualquer aluno que queira usar do questionamento para querer desafiar o professor, o mestre, ou mesmo, vamos dizer, entre nós, Benei Noach, né? Algum Ben Noach ou Bat Noach, né? Um filho de Noé ou filha de Noé, que entra num questionamento com os seus emissários, com o rabino, o nosso rabino, a liderança nossa no Brasil, Yaakov Gerenstadt, né? Assessorada aí, né, pelo Rav Michel Tabassinik, né? O Rav Shimon Brand, né? Então, quando um bem ou uma Batinoa entra num questionamento com os rabinos, com os emissários, no sentido de questionar para desafiar, né? Querer mostrar que sabe mais do que o emissário, que entende mais do que o rabino, etc. e tal. Então, isso não é um aluno, não é um aprendiz. Ele é apenas uma pessoa rebelde. É uma pessoa que está escravizada pelo seu ego, né? Escravizado pelo seu eu, que cai na armadilha, né? Da sua egolatria, e aí acha que sabe mais, né? E que precisa provar para si mesmo e provar para os outros que ele sabe mais do que os emissários, que sabe mais do que o rabino. Então por aí você tira uma base, né, que muitas vezes você vê, às vezes, né, certas perguntas direcionadas, né, aos rabinos, né, que não tem pé nem cabeça, procurando pelo em ovo, né? Então é uma situação que precisa tomar cuidado, né? Porque se nós sairmos da nossa atmosfera de aprendiz, de aluno, né? E entrar numa questão de questionamento, né? Com referência à nossa liderança, então aí nós vamos entrar num campo muito perigoso e isso daí não é bom para nós. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, por isso, quando os nossos mestres trazem aqui, né, essas duas perguntas, por que ele, o Eterno, não provê descanso e bondade aos que o amam? Porque ele fez com que peregrinasse, levando-os de um lugar a outro sem descanso? Essencialmente falando dos nossos patriarcas, ok? Desses 7 pastores que nós estamos mencionando durante esta semana, né? Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e David, ok? Essencialmente dentro desse aspecto. Então vejam bem a resposta simples, de fácil entendimento e de muita elevação espiritual. Simplesmente a resposta que os sábios de Israel traz é: acontece que Deus quis que eles espalhassem luz, bondade e bênção sobre toda a humanidade. Não somente sobre o povo judeu, mas sobre toda a humanidade. Se hoje nós, não judeus, como Benei Noach, nós temos a graça de estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós devemos a estes 7 pastores. Se a humanidade, as nações, né, como nós vimos aqui dentro de Sukkot, os 70 touros durante os 7 dias, né, que são ali sacrificados, que representam as 70 nações correspondentes à época e até à data vigente, né? Dessa forma é que pôde chegar a nós realmente a luz, a bondade e a bênção do Eterno através, né, no caso específico aqui, dos 7 pastores do mundo todo. O Shipizim,
os convidados ilustres de Sukkot, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos exatamente o quê? Um aprendizado muito grande para nós, no nosso dia a dia, nas nossas lições diárias, na nossa prática, Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noach, Ad Sedaká. Qual é a finalidade? É para que nós possamos espalhar luz, bondade e bênção. Nós recebemos, nós precisamos compartilhar. Por isso que é importante nós estarmos aí dentro da nossa configuração como Benei Noach, filhos de Noé, estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, espalhando exatamente luz, bondade e bênção, né? Então, essas são algumas características que nós temos aí nesse aprendizado aqui. Abraham exuberava a característica do amor. Itzhak, a característica da força espiritual. Yaakov, a característica da glória espiritual. Yosef, a característica da santidade. Moshe e Arão, eles traziam a característica realmente, todos os cantos do mundo, eles enchiam com a eternidade, né? Com eternidade através da Torá, e com grandeza através do sacerdócio. Então, Moshe e Arão trazem para nós as lições de encher todos os cantos do mundo com eternidade. Através do quê? Através da Torá e com grandeza através do sacerdócio. Então, aprendendo com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho único primogênito de Deus, o povo judeu, aprendendo com ele estas ricas lições. E, nesse sentido, eles transformaram, Moshe e Arão, transformaram um deserto desolado num manancial vivo de Torá e serviço divino, do qual toda a humanidade pôde beber por todo o sempre, né? Hoje nós continuamos a beber das águas do deserto. Hoje nós continuamos a beber das águas que emanavam da rocha no deserto. Ou seja, nós continuamos bebendo as águas da Torá. Graças a Moshe e Arão. De David, que plantou a semente da soberania divina, que deve governar o mundo, o justo, verdadeiro e único Mashiach. Então, David, ele vem preconizando esta realidade. Das bênçãos deles, toda a humanidade se beneficia. Não é só o povo judeu, é toda a humanidade. Então, por isso, quando você entra ou conhece ou se libertou realmente da chamada teologia da substituição, você faz parte de tudo isso daqui, dos Ushipzin, os convidados ilustres de Sukkot, os pastores do mundo inteiro. E quando a falsa teologia da substituição fala que o povo judeu foi substituído e que Deus mudou de povo, né? Então aí você realmente vai cair naquela questão, né? Você vai se tornar, entre aspas, um pulador de cerca, no sentido vulgar, né? Você estará entrando no campo do adultério. E por isso que Deus, ele é chamado de um Deus ciumento. Quando ele se refere primeiramente ao povo judeu, falando para ele, né? Não fazeis o que estas nações estão fazendo ali na terra prometida. Não vão atrás dos seus ídolos para servir aos ídolos destas nações que estão sendo expulsas desta terra prometida para vos dar a ela. Então, Deus estava dizendo, essas 7 nações fizeram tudo de errado, tudo que é pernicioso e perverso, entraram em todos os níveis mais baixos da idolatria. Vocês não o farão, porque eu sou um Deus ciumento. Ou seja,
Deus, ele, no bom sentido, obviamente, Deus ele tem ciúmes do povo judeu. Então significa que Deus ele ama tanto o povo judeu que ele não aceita ser traído. Ele não aceita que o povo judeu vá pular a cerca adulterando através da idolatria. Então o amor de Deus é tão incondicional pelo povo judeu, então por isso ele dá o alerta. Lembrai-vos, eu sou um Deus ciumento. Eu tenho ciúmes de você. Entendeu? E a partir do momento que o não-judeu abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e passa a andar ombro a ombro com o povo judeu, está debaixo da mesma graça. Então Deus tem ciúmes de você. E ele não aceita que você pule a cerca, que você adultere. Por isso, para nós, Beneinor, as nossas 5 bases, né? A Techuvá, a Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, a de Sedaká, são realmente, vamos dizer assim, fazem parte do nosso contrato de casamento no bom sentido para com Deus. Então, por isso que a questão da obediência às 7 leis universais não é apenas uma questão moral e ética, mas essencialmente é uma questão religiosa, é uma questão espiritual. Então, por isso, nós não podemos realmente, né, estarmos provocando os ciúmes de Deus. Então, por isso que é importante nós estarmos realmente dentro desta realidade, porque Deus, antecipadamente, ele nos mostra todas estas realidades aqui. E quando nós chegamos ao 7º convidado, David, né, que vem encabeçando a fileira, né, dos pastores do mundo inteiro, nós estamos exatamente aqui numa promessa real. Qual é a promessa real? Que é através de David, que plantou a semente da soberania divina, que deve governar o mundo, Está nos falando aqui de Mashiach, o justo e verdadeiro e único Mashiach, Messias, que há de se manifestar, e como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, esta geração é a última geração sem Mashiach, portanto, Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo, e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então nós temos aqui, amados, realmente dentro de Sukkot, o quanto que Deus ama o povo judeu e o quanto que Deus ama a humanidade. Por isso a humanidade precisa, e nós precisamos, que já estamos no caminho, ombro a ombro com o povo judeu, trabalhando, labutando para transformar esse mundo para ser a moradia de Deus, exatamente para que nós possamos espalhar luz, bondade e bênção. Ok? Amanhã vamos ter mais aí sobre os 7 pastores ilustres, ok? Para todo mundo. Esta palavra para nós no dia de hoje, nesse sentido aqui da nossa introdução, ok? Então hoje nós temos aí a nossa leitura dentro de Sukkot e no Shabat, né? Que nós temos aí no livro de Êxodo, capítulo 33, né? De Êxodo, a partir do versículo 12 até o capítulo 34, verso 26. Não esqueça que nós vamos trazer aqui, né, no final, sobre a posição, né, o que significa exatamente essa questão em que Deus os encontrou em uma terra deserta, né? Ali em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, né? Irash vai nos comentar, vai nos trazer a respeito dessa questão, né? Por que que Deus ele faz questão de elogiar, né, o povo judeu que os encontrou fiéis ali no deserto, ok? Então a nossa leitura de hoje, capítulo 33, verso 12 até o capítulo 34 e o verso 26, algumas coisas que nós precisamos aqui ponderar dentro desse aspecto, né? Iniciando a leitura diz,
E disse Moisés ao Eterno, olha, tu me dizes, faz subir este povo, e tu não me fizeste saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, te conheci por teu grande nome e também achaste graça aos meus olhos. E agora rogo, se achei graça aos teus olhos, faz-me, rogo, conhecer teus caminhos e saberei de ti a recompensa dos que acham graça aos teus olhos. E considera que é teu povo, esta nação. E disse, minhas faces, respondeu o Eterno, né? Minhas faces andarão convosco, e eu te darei descanso. E disse-lhe, Moshe, respondendo a Hashem, se tuas faces não forem conosco, não nos faça subir daqui. E como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Certamente é andando tu conosco, e assim seremos distinguidos, eu e teu povo, de todos os povos que se acham sobre a superfície da terra. E disse o Eterno a Moshe, também farei isto que falaste, porque achaste graças aos meus olhos, eu te conheci por teu nome. E disse, mostra-me, rogo, Moshe falando, a tua glória. E então o Eterno disse, eu farei passar todo o meu bem diante de ti, e chamarei em nome do Eterno diante de ti, para ensinar-te como implorar minha piedade. E farei misericórdia quando eu quiser fazer misericórdia, e me compadecerei quando eu quiser me compadecer. E então Moshe disse, o Eterno disse a Moshe, não poderás ver meu rosto, pois não poderá ver-me o homem e viver. E disse o Eterno, eis aqui um lugar junto a mim, e te porás de pé sobre o penhasco, e será quando passar a minha glória, eu te porei na fenda do penhasco, e te protegerei à minha maneira, até que eu tenha passado. E retirarei depois a minha glória, e verás minhas costas, e o meu rosto não será visto. Os nossos comentaristas, os sábios do povo de Israel, do povo judeu, com referência a esta passagem, a este texto, então eles nos comentam da seguinte forma, Moshe, ele pede a Deus para que mostre a sua glória. Ele queria ver Deus, compreendê-lo e conhecer os seus segredos. E Deus responde a ele dizendo, não me podes ver, pois não me verá o homem e viverá. Podes me ver pelas costas, mas minhas faces não se farão ver. Então aqui os nossos mestres, eles dão-nos a interpretação desta realidade para nós compreendermos. Não se pode chegar a Deus pela frente, isto é, concebê-lo e compreendê-lo diretamente. Porém, podemos chegar a ele pelas costas, isto significa, pelas consequências e causas. Quando estudamos o mundo, a natureza, e nos compenetramos deles, chegamos a Deus. E isto é o que Deus quis dizer a Moshe. Todo o tempo em que tu fores um ser finito, mortal, limitado e juntado à matéria, poderás ver as minhas obras, porém não a mim diretamente. Então, nesse texto aqui, o que significa, mostre-me a tua face, que Moshe pediu, que ele queria ver a face de Deus. Quando ele diz aqui conhecê-lo, significa exatamente que Moshe desejava ver a face de Deus. Por isso que Deus respondeu, nenhum homem pode ver e permanecer vivo. Então, como que nós podemos chegar a Deus? Pela frente significa que nós não podemos ver Deus face a face. Por quê? Porque nós estamos conectados de um ser finito, somos mortais, somos limitados e nós somos juntados a esta matéria, que é esse corpo que é da terra e voltará à terra, certo? Então, por isso, Deus está falando de forma bem clara,
não pode ver face a face. Nesse sentido, para que todos possam compreender que nós estamos nessa configuração, dentro dessa matéria, chamada corpo humano, que é mortal finita. E por isso não podemos ir diretamente, né? E é dessa forma que nós temos a questão da Sefirot, as 10 Sefirot, que são as 10 emanações, ou como também explicam os nossos sábios, são 10 filtros que começam em Keter, onde Deus está acima de tudo e de todos, certo? Está acima de qualquer questão que possa existir. Então ele está acima exatamente de tudo. Ele está acima do próprio universo, que para nós é infinito, né? Mas para Deus é finito, ele está acima. E nesse aspecto também está nos mostrando que através de Keter, né, as 10 emanações, os 10 filtros, temos então Malhut, que é reinado, que Keter é rei, né, coroa, né, que está acima de tudo e de todos, e nas suas emanações, nesses filtros, o último é Malhut, que é o reinado, que é esse templo, o nosso mundo, né? O nosso planeta, que é chamado de Asiá, que é o mundo da ação. Por isso, nós somos finitos, mortais, somos limitados e juntados à matéria, o mundo de Asiá. Então, poderás ver as minhas obras, porém não a mim mesmo. Então, por isso que nos fala aqui os nossos mestres, né? Que quando nós realmente estudamos, né? O mundo, a natureza, nos compenetramos deles, etc. e tal, que está concernente dentro do estudo da Torá e dos demais, né, livros de ensinamentos, né, que os sábios trazem para nós, entre eles o Talmud, Mishnah, Kabbalah, né, a Kabbalah verdadeira que leva ao conhecimento de Deus, não estas outras coisas que falam por aí afora vai, ok? E então, dentro desse aspecto aqui, é como nós, entre aspas, né, nós nos aproximamos de Deus pelas costas, no modo de dizer. Por isso que nos fala aqui sobre a questão de consequências e causas, né? É a forma de nós conhecermos a Deus, que são as consequências e as causas. Ou seja, o universo, a criação e tudo aquilo pertinente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Então é nesse sentido que nos fala sobre a questão de conhecer a Deus, ok? Agora o capítulo 34, né, que é do verso 1 até o verso 26, que nós temos aqui, que faz parte da nossa leitura, mas essencialmente nós temos aqui, né, os versos 6 e 7, que nos fala principalmente sobre a questão dos 13 atributos das misericórdias de Deus, ok? Então, iniciando o capítulo 34 até o verso 7, né, para nós estarmos vendo aí sobre a questão dos 13 atributos das misericórdias de Deus. E disse o Eterno a Moshe: corta para ti, ou venha lavrar para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então ele vai talhar agora. E escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam sobre as primeiras tábuas que quebraste. E estarás pronto pela manhã. Subirás pela manhã ao monte Sinai e te apresentarás a mim, ali sobre o cume do monte. E homem nenhum subirá contigo, e tampouco ninguém aparecerá em todo o monte. Tampouco o rebanho e o gado aparecerão em frente a esse monte. E cortou 2 tábuas de pedra, ou talhou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e madrugou Moshe pela manhã e subiu ao monte Sinai, como lhe ordenara o Eterno. E tomou em suas mãos 2 tábuas de pedra, e apareceu o Eterno na nuvem que esteve com ele ali. E ele chamou o nome do Eterno. Agora vamos para o versos 6 e 7, onde nós temos os 13 atributos divinos.
E passou a divina presença do Eterno diante dele e proclamou, começa agora, Eterno, eterno, Deus piedoso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade, que guarda benignidade para 2000 gerações, que perdoa iniquidade, rebelião e pecado, e não livra o culpado que não faz penitência, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, sobre terceiras e quartas gerações. Então aqui nós encerramos o versículo 7, e o versículo 6 e 7, onde nós temos os 13 atributos, né, das misericórdias de Hashem. Então, de forma resumida, os 13 atributos nos fala assim. Segundo o Talmud, né, descreve para nós os 13 atributos, né, que é chamado de Shelosh Ezre Midot, os 13 atributos das misericórdias de Deus. Então, o Talmud escreve que Deus disse a Moshe, sempre que Israel pedir o meu perdão, que mencione estas minhas qualidades ou atributos, né, da misericórdia. O Rabi Yehudá acrescenta, Deus tem feito uma aliança para não deixar em vão esta prece, né? Então, são os 13 atributos da misericórdia de Hashem. E por isso, esses 13 atributos de misericórdia de Hashem, eles são realmente lidos de forma mais intensa, muito mais profunda, né? Na sinagoga, onde exista um minyan, que significa 10 judeus reunidos no mínimo. Havendo na sinagoga 10 judeus, ou portanto 10 varões judeus reunidos, então os 13 atributos da misericórdia de Hashem, eles são lidos de forma muito intensa, explicado também de forma, né, as suas explicações são citadas não de forma superficial, mas muito mais profunda, né, dentro desta realidade. Então, segundo a orientação rabínica, é que os 13 atributos da misericórdia de Deus só podem ser realmente lidas com intensidade e também com as suas explicações mais profundas na sinagoga judaica, obviamente, né? E onde tenha no mínimo 10 varões judeus, que é o minyan. E aí então faz esta leitura intensa com as suas explicações mais profundas, ok? Então, nesse sentido aí para orientar. Ok? Então aqui nós vamos apenas trazer assim a referência de uma forma bem simples, né? Para se compreender, né? Lembrando desse detalhe, ok? Que nós precisamos tomar esse cuidado aí, tá bom? Então, os versículos 6 e 7, onde temos os 13 atributos divinos, ok? Então, o primeiro e o segundo, né? Que fala exatamente Adô-Nai. É repetido 2 vezes. Isso significa que ele é misericordioso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por isso nós temos aí o Shipzin, né? Os pastores do mundo inteiro. Ok? Então, no que diz respeito aos pecados e como pecador arrependido, ele sempre permanece misericordioso com qualquer ser humano que assim se comporta. O terceiro atributo, El, né, no original hebraico, né, onde fala Deus piedoso, Deus poderoso que age de acordo com os seus sábios ditados. O quarto atributo, Rahum, que significa misericordioso, como um pai para com os seus filhos, prevenindo-os para não cair. O quinto atributo, Hanun, que significa benevolente,
e que ajuda aos caídos, que não podem regenerar-se por si mesmo. Pede socorro a Deus para poder resistir e superar aquele momento pecaminoso. O sexto atributo, Erech Apaim, que é paciente, espera que o pecador se arrependa. Então, quando você escuta, né, algum neófito, né, ou vamos dizer, de forma assim bem simples e clara, quando você ouve alguém que não entende os 5 primeiros livros da Bíblia, a partir de um cunho judaico com orientação rabínica, né, onde diz, né, alguns falam assim, o Deus do Antigo Testamento, ele não é gracioso, ele é um carrasco, né? Ele pune rapidamente. Então é uma grande mentira, é uma grande falácia, e isso demonstra quem assim se pronuncia, um total ignorante a respeito das Escrituras e a respeito de Deus. Por isso, o sexto atributo, Erech Apaim, fala de forma bem clara, ele é paciente e ele espera que o pecador se arrependa. Analise da seguinte forma, você diz assim, fulano de tal fez tal coisa. Por que Deus não pune ele logo? Porque ele é Erech Apaim. Ele espera o pecador se arrepender. Ele espera que a pessoa venha tomar conhecimento do seu erro, do seu pecado, e venha se arrepender. Então Deus, ele é paciencioso. Qualquer explicação contrária a isto, com referência, entre aspas, do Deus do Antigo Testamento, como se fala em vários meios religiosos por aí afora, é porque demonstra que aquele que está dizendo é um completo ignorante das Escrituras. Não dê ouvidos a ele. Sétimo atributo, Verave Hesed. Ele é cheio de misericórdias com a pessoa correta e também com a pessoa incorreta. Mais uma vez, mostrando o quanto que ele é misericordioso. Oitavo, Emet, que significa ele é verdadeiro e direito em suas promessas, né? Ou seja, o que ele promete, ele cumpre. Nono, Notzer Hesed, Lalafim, que significa bondoso e misericordioso. Considera os méritos dos pais dos filhos, ao menos por 2000 gerações. Então vejam bem como que ele é bondoso e misericordioso para com os pais que obedecem a Deus e os seus mandamentos, alicerçados nos 5 primeiros livros da Bíblia, com as 7 leis para judeus, 613 mandamentos, para os não-judeus, 7 leis universais. Então, como que Deus, ele é misericordioso e bondoso até 2000 gerações dos pais que são tementes a Deus, que amam a Deus e que guardam seus preceitos. Décimo, Nosé Avon, que significa ele perdoa os pecados cometidos premeditadamente. Mais uma vez, a misericórdia de Deus. 11º, Vafecha, perdoa as ofensas e pecados cometidos com espírito de rebeldia. Mesmo aquela pessoa que se rebela contra Deus, se ele faz techuvá, ele reconhece a sua rebeldia, o seu pecado, o seu erro e se arrepende, mesmo assim, Deus perdoa as suas ofensas. 12º, Verataá, que significa esquece os pecados cometidos involuntariamente. Ele joga no esquecimento, ele perdoa a partir do momento da techuvá. E o 13º é Venaquê, que significa absolve o penitente, né? Esse atributo aqui se resume da seguinte forma, né?
como ele absolve, né? Como vem essa expressão absolve, significa que ele está absolvido da condenação. Absolve o penitente significa todo pecador que toma conhecimento do seu pecado, da sua rebeldia, da sua perversidade, iniquidade, etc. e tal, ele se arrepende, retorna para Deus, techuvá, para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, a sua condenação, olha só, hein? A condenação que pesava sobre ele, ele é absolvido. Só pela techuvá. E mais uma vez aqui nós vemos, não precisou de derramamento de sangue para que fosse absolvido. Então vejam bem que outra expressão enganosa que se acha no meio religioso, dizendo que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, uma outra falácia, uma outra mentira de certos segmentos religiosos. Não é necessariamente preciso derramar sangue para perdão de pecados. Principalmente sangue humano. Sangue humano Deus não aceita. É assassinato, é homicídio. Deus nunca pediu sacrifício humano. Então, toda e qualquer religião que diz que é preciso de um sacrifício humano para a pessoa que se doa e derrama o seu sangue através de mãos, de terceiras mãos, né? É assassinato, é homicídio. Deus nunca pediu sacrifício humano. E vejam aqui esses 13 atributos, nós vemos aqui. Absolve o penitente. Quem é o penitente? Aquele que faz techuvá, aquele que reconhece seus pecados, suas iniquidades, sua perversidade, sua rebeldia contra Deus. E ele se retorna a Deus, ele se volta para Deus com o quê? Com o verdadeiro sentimento de arrependimento. E ele realmente não volta a praticar essas perversidades. Então ele é um penitente e Deus absolve. Então nós vemos aqui, amados, exatamente esta realidade, né? Então por isso é muito importante que nós tenhamos realmente conhecimento, sabedoria pela palavra, né? Através dos nossos sábios e mestres que nos ensinam a Torá, ok? Então aprendamos esta realidade aí. Então por isso, né? Finalizando, nós temos aí encontrando a fé. Os nossos mestres falam com referência a Deuteronômio, capítulo 32, verso 10. Ele, o Eterno, os encontrou, o povo judeu, em uma terra deserta. Então Rashi, ele explica esse versículo dizendo que Deus, ele elogia o povo judeu. Deus os encontrou fiéis, né, a ele no deserto, pois eles aceitaram a sua Torá, sua soberania e o seu jugo sobre si mesmo, né? Então, por que a Torá se refere à fé do povo judeu como algo que Deus, entre aspas, encontrou? Um achado é um objeto de valor que chega inesperadamente a uma pessoa. Nas palavras do Talmud, os nossos sábios dizem, lá em Sanhedrin 97a, um achado acontece na ausência de conhecimento, ou seja, sem planejar, é um achado. Então, a fé do povo judeu em Deus, portanto, é chamado aqui um achado, porque fé, por definição, significa um comprometimento e lealdade a Deus que transcende a razão. Seguimos Deus fielmente, não importa se entendemos ou não os seus caminhos. Nossa fé, portanto, é comparável a um achado, que não é o produto apenas do pensamento racional. Rashi ainda nos fala nesse sentido, nos ajudando a esclarecer ainda mais essa questão.
que o povo judeu no deserto, ele aceitou a Torá de Deus, sua soberania e o seu fardo sobre eles mesmos. Essas palavras enfatizam que, além de aceitar a Torá de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles podiam aprender e compreender, o povo judeu também aceitou a soberania e o domínio de Deus, submetendo-se a ele, né, incondicionalmente, sem quaisquer limites racionais, quaisquer que fossem eles. Ou seja, a fé, por definição, é um comprometimento de lealdade a Deus que transcende a razão. E como nossa fé suprarracional é um achado, assim é o relacionamento e o comprometimento de Deus conosco, reciprocamente, como um achado. Transcende totalmente qualquer razão ou sistema, certo? Muitas vezes, né, nós encontramos aí pelo caminho pessoas racionais, né, e sistemática, né? E a fé, ela não é uma questão racional, lógica, né? Ou uma questão de sistema. A fé, por definição, não podemos esquecer, é um comprometimento e lealdade a Deus que transcende a razão. Então, eu obedeço a Deus, eu amo a Deus. Isso está além de qualquer explicação pela razão ou por qualquer tipo de sistema. Por que você é assim? Porque a minha fé nele é uma fé de comprometimento e lealdade a Deus que transcende a razão. É isso daí. Não tem explicação para ficar A, B ou C. É um comprometimento e lealdade a Deus. É simplesmente aquela questão. Por que você não rouba? Aí você vai falar, porque é errado. Porque não é eticamente, não é certo. Então você age apenas simplesmente de uma forma ética e moral. E isso não é tudo. A essência, por que você não rouba? Eu não roubo porque Deus assim pede de mim. Porque isto agrada a Deus. Esse é um exemplo, de todos os demais você traz dentro dessa mesma configuração. É um comprometimento e lealdade a Deus. Então é por isso. Então é por isso que você ama a Deus, porque você obedece a Deus, porque você tem para com ele um comprometimento e lealdade. Então, por isso que nós somos orientados exatamente dentro dessa explicação de Rashi e pelos sábios do povo de Israel. Por que que nós, não judeus, realmente vivemos as 7 leis de Noah? Porque isto, além de ser eticamente e moralmente algo bom e positivo, mas essencialmente é porque isto é a vontade de Deus. Então eu faço aquilo que deve ser feito, eu não faço aquilo que não deve ser feito, porque é a vontade de Deus, essencialmente. Ponto final. Você está firmando, confirmando que você tem para com Deus fé, que é comprometimento e lealdade ao seu santo querer. Ok? É isso daí. Para aqueles que estão ligados e conectados aí sobre a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, a Havidalah, ela acontecerá às 18 horas e 45 minutos, ok? Então, por isso, desde já, né, que tenha um encerramento de Shabat, uma Havidalah, uma passagem dos 7 dias comuns, aliás, do 7º dia especial de Shabat, o sagrado dia do Shabat, para os 6 dias comuns, com muitas bênçãos divinas, para que você possa andar nesta nova semana, exatamente, essencialmente, num
comprometimento e lealdade para com Deus, né? E até terça-feira, ao pôr do sol, estaremos aí findando as festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Amanhã voltaremos com maravilhas das lições que Deus nos dá através da Torá e dos seus sábios. Até lá, Shalom, Shalom.